Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, continuando aquele videozinho que eu falei pra vocês, que eu ia demonstrar que tinha sim ídolos na antiga Israel, idolatria, né? Que os evangélicos falam que os católicos nunca leram a Bíblia, que eles não conhecem a Bíblia, porque o protestante só conhece Êxodo 20, né? Então eu falei naquele vídeo da serpente de Moisés, que é uma referência a um deus pagão, uma divindade pagã, que é um homem com bastão com uma serpente enrolada, que é o símbolo internacional da medicina. Agora eu vou falar dos terafins, tá? Aqui em Juízes 17, no versículo 5, é a história de Mica. Mica é um jovem que pegou um dinheiro com a mãe dele, ele fez uma imagem de um ídolo fundido e um ídolo esculpido, tá? Vou ler aqui a partir do versículo 4. Ó. Então sua mãe tomou 200 ciclos de prata e os enviou a ourives, que fez uma imagem de escultura. Só um primeiro pontinho aqui, pessoal. Se tinha ourives é porque tinham pessoas que trabalhavam com ouro, tá? Pode ser joias, brinco, mas também ídolos. Que fez uma imagem de escultura, preste atenção, e o ídolo de metal fundido. Então aqui foram os dois tipos de imagem. A imagem de escultura é aquela que você esculpe algum objeto e joga ouro por cima, e a fundida é aquela que você pega uma forma e joga o ouro derretido, e aí você tem o objeto. Que foi colocada na casa de Miqueias. Este homem, Micas, tinha uma casa de Deus. Ele fez um efode e terafim, e deu a investidura a um dos seus filhos. Então o que esse Mica fez? Ele fez uma imagem esculpida, e uma imagem fundida, e colocou num altar com os terafins. Só que o que são terafins, pessoal? Terafins, em hebraico, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, vai. Terafins. Terafins em hebraico, vocês podem ver em qualquer aparato crítico que vocês quiserem. Vou tentar até colocar a imagem aqui para vocês verem. São ídolos, são pequenos ídolos. Eram ídolos caseiros que era comum nessa época no mundo antigo. As pessoas têm um ídolo de deuses na sua casa. É exatamente isso daqui, ó. Foi isso que Mica fez. Aí quando eu falo isso para os crentes, eles falam assim, mas Micas pecou, Ronaldo. Não quer dizer que era um padrão na época. Nós vamos ver. Nós vamos chegar lá. Tanto que o autor de Juízes, ele usa muito essa frase aqui no texto, né? Que naquela época não tinha rei em Israel e cada um fazia o que quisesse. Depois, pessoal, a tribo de Dan vai lá e rouba esses ídolos dele, até porque ídolos também davam garantia de posse de terra nessa época, tá? Aí eles pegam um sacerdote. Deixa eu ver se eu acho aqui o sacerdote, o nome dele. O nome dele é Gerson, tá, pessoal? Deixa eu só ver se eu acho aqui, porque a Bíblia de Jerusalém comenta, que é muito interessante, que esse sacerdote chamado Gerson, ele era neto de Moisés, que é Gerson, filho de eu não me lembro o nome do outro, que é filho de Moisés. Então ele seria neto de Moisés. Aí os escribas alteraram o nome dele, de Moisés, eles colocaram Manassés, porque eles ficaram constrangidos de ver que o neto de Moisés se corrompeu tão cedo. Eu vou explicar para vocês, ó. O nome de Moisés em hebraico seria assim, duas letrinhas, ó. Moshe. Esse seria o nome de Moisés em hebraico. Aí como eles ficaram constrangidos que o neto de Moisés roubou esses ídolos e virou sacerdote da tribo de Dan, e por um bom tempo, eles colocaram o Num aqui, ó, uma letrinha em hebraico. Aí Moisés ficou Manassés. Foi uma adulteração dos escribas, tá? Agora o que acontece, pessoal? Esses terafins, que eram pequenos ídolos, a gente vê ele em outras partes aqui da Bíblia. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Primeiro Ezequiel 21, para vocês verem o que era esses terafins, tá? Ezequiel 21. Ezequiel 21. Aqui é uma profecia contra o rei da Babilônia, tá? Se afiada à direita, põe-te do lado esquerdo, onde o teu gume é requisitado. Deixa eu só ver aqui se eu não coloquei alguma coisa errada, pessoal. Eu acho que eu anotei o versículo errado, que é uma profecia contra o rei da Babilônia, que aí ele fala que ele ia pedir aos terafins dele e os terafins iriam falar. Achei aqui, ó, tá no outro versículo, tá no versículo 26, ó. Com efeito, o rei da Babilônia se deteve na encruzilhada, no começo dos dois caminhos, a fim de recorrer à sorte. Agitou as flechas, consultou os terafins e observou o fígado.
Tá? Ele consultou os terafins. E observar o fígado também é uma prática antiga, tá? Parece que ela existiu também na Idade Média, que é você adivinhar o futuro pelos fígados. Então aqui Deus está falando que o rei da Babilônia consultou o terafim, então você vê que eram ídolos, porque esses povos não eram povos que seguiam o Deus de Israel. Então eles tinham ídolos domésticos onde eles faziam consultas para ir para uma guerra, alguma coisa ou outra desse tipo. Agora, quando chega em 1 Samuel 19:3, eu tenho que voltar aqui, 1 Samuel 19:3. Diz o seguinte, aqui é quando a Micol defende o Davi, que o rei Saul queria matar ele. A vitória naquele dia se transformou para todo o exército, porque perdão pessoal, estou no 2 Samuel. Ó, 1 Samuel 19, eu vou ler a partir do versículo 12. Micol fez Davi descer pela janela, e ele saiu, correu e escapou naquela noite. Micol apanhou o terafim, que era um ídolo, deitou-o na cama e pôs-lhe na cabeça uma pele de cabra, e estendeu sobre ele um manto. Aos mensageiros que Saul mandava para trazer Davi, ela disse, está doente. Mas Saul mandou os mensageiros outra vez, para que vissem Davi. Trazei-mo na sua cama para que eu mate. Os mensageiros entraram e deram com um terafim na cama e a pele de cabra na cabeça. Então você vê, uma coisa para se passar por um homem, teria que ser um ídolo grande para fingir que era um rei Davi. E ela ainda colocou uma pele de cabra para fingir que era o cabelo dele. Aí fica a pergunta, por que Micol tinha isso daqui na casa dela se era proibido na lei de Moisés? Já temos dois problemas aqui. O neto de Moisés que roubou os ídolos de Mica, tá? E agora nós temos outro problema. A mulher de Davi tinha terafim na casa dela. Uma estátua que deveria ser grande o bastante para fingir que era um homem dormindo, doente. Complicado, né, pessoal? Lembrando que o pai dela era o rei de Israel. Aí em 2 Reis, pessoal, nós vemos que o rei começa a proibir isso. Lembra do que eu falei lá em Juízes, que ele fala assim, naquela época não tinha rei em Israel, então cada um fazia o que achava certo. Então é no período dos reis que a gente começa a ver essas proibições. 2 Reis 23, 24. Josias eliminou também os necromantes, os adivinhos, os deuses domésticos, terafim. Notaram que aqui a Bíblia traduz como deuses domésticos? Os deuses domésticos. Me perdi aqui. Os ídolos e todas as abominações que se haviam na terra de Judá. Então quem começa a combater isso daqui, não é os profetas nem a lei de Moisés, é os próprios reis de Israel. Por isso que lá em Juízes fala o tempo todo, naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava certo. Que é os reis de Israel que começam a mudar esse culto que até então não parecia ser proibido em Israel, pessoal. Tanto na parte de Micol, quanto na parte de Mica e de Gerson, neto de Moisés. Vou mostrar uma última prova aqui para vocês, Oséias 3:4. Aliás, 2 versículos só. Vou começar com Oséias, que é o mais interessante. Oséias 3:4. Oséias diz o seguinte, pessoal. Porque muitos dias ficarão os israelitas sem rei. Eu vou apagar aqui o Moisés, eu vou colocar aqui para vocês verem. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Vamos supor que aqui sejam coisas boas e aqui sejam coisas ruins, tá? Então o que ele fala? Que Israel ia ficar sem rei. Rei podemos dizer que é uma coisa boa. Então eles iam ficar sem rei, correto? Vamos continuar aqui, a leitura. Sem chefe. Chefe também é uma coisa boa, que lidera o grupo. Sem sacrifício. Sacrifício estava lá na lei de Moisés. Então eles tinham que fazer sacrifício. Mas Oséias diz que eles iam ficar muitos dias sem isso aqui, sem sacrifícios.
sem Estela. Estela, que é condenado lá em Deuteronômio, nós podemos deduzir que é uma coisa pagã, então seria uma coisa ruim. Ó, uma estela, ou um poste, né? Ó, uma estela. Sem efode. Efode era aquele negócio lá que fazia parte da vestimenta do sacerdote, um efode. E sem terafim. E aqui voltamos aos terafim. Só que tem um probleminha aqui, pessoal. O profeta Oséias, ele não está fazendo essa separação que eu fiz aqui, ó, de boas e ruins. Ele coloca como se tudo fosse um grupo só e fossem coisas boas que os israelitas precisassem, mas eles iam ficar sem por um castigo de Deus. Ó, pessoal, vocês pecaram. Vocês não ouviram minha palavra, então vocês vão ficar sem rei, sem chefe, sem sacrifício, sem estela, sem efode, sem terafim. Então tudo isso daqui, ó, está no mesmo grupo. O que mostra o quê? Que mostra que Deus não condenou o terafim. Porque se você acredita que Oséias está escrevendo o seu livro por uma inspiração divina, pelo Espírito Santo, ou o próprio Deus está soprando no ouvido do profeta Oséias, Oséias está confirmando aqui, ó, como castigo, Israel vai ficar muitos dias sem todas esses 4, 6 coisas. Mas só que ele não faz separação se essas coisas é boa ou não. Então, duas coisas que dá a entender, que essas práticas tinham Israel. Israel não tinha rei? Tinha. Não tinha sacrifício? Tinha. Então também tinha terafim. E Deus vai tirar isso deles como castigo. Então dá a entender que Deus não era contra os pequenos ídolos. Eles só iam ficar sem por causa do castigo de Deus. Mas era uma prática tão comum como, por exemplo, fazer sacrifício. E aí, crentalhada, como é que fica? Então Deus era um Deus idólatra? Era um Deus que tinha outros deuses? Era um Deus que permitia essa idolatria toda? Por que o neto de Moisés já fez aqui virou sacerdote por muitos anos da casa de Dan com esses terafins aqui, ó? Por que Micol tinha um serafim em casa? E por que Oséias coloca isso aqui no mesmo grupo das coisas boas que havia em Israel determinada por Deus? Respondam a essas, crentes. Como diz o Luiz Fernando, né? Responda a essa, crente. E por fim, pessoal, Zacarias 10:2 já muda de cenário, tá? Mas eu vou explicar por quê. Zacarias 10:2. Porque os terafins predizem a falsidade e os adivinhos veem mentiras. Os sonhos falam coisas sem fundamento e consolam em vão. O que ele está dizendo? Que os terafins predizem a falsidade. Então o que Zacarias está dizendo? Que isso aqui era uma prática comum que era usada, mas ele está condenando, dizendo que eles só predizem coisas falsas, coisas que não são verdadeiras. Ó. Terafim, adivinho, sonho, isso tudo é bobagem. É isso que Zacarias está falando. Mas qual que é o problema, pessoal? Porque Oséias falou uma coisa e Zacarias fala outra. É porque Zacarias, ele é pós-exílio. Quando os hebreus foram para o exílio da Babilônia, eles começaram a achar que eles tinham cultuado outros deuses e esse seria o motivo que eles foram castigados por Deus. Baal, Asherá, Moloque, os terafins. Então eles passam por uma profunda reforma religiosa. Quando eles voltam, os profetas pós-exílio, eles já tiram isso daqui do jogo, como se nunca tivesse havido. Mas essa reforma começou primeiro com os reis de Israel, rei Josias, que nem nós vimos. Foi ele que começou a fazer essa reforma e tirar os terafins, que era uma prática comum, sim. Senão ele não teria tirado, se o povo não consultasse os terafins. E aí depois do exílio eles confirmam isso. Eles falam, poxa, é por isso que Deus castigou a gente. Aí que um profeta pós-exílio vai condenar isso daqui. Mas o profeta... Deixa eu passar essa sirene bendita aqui. É você, né, Jesus? Fica chamando a polícia quando eu faço vídeo, né? Eu já estou acabando. Mas enfim. Agora, o profeta Oséias, que é pré-exílio, ele não condenou a prática. Ele colocou no mesmo grupo dessas coisas aqui, ó. Inclusive Estela também. O efode, que também sumiu da história. Ó, sacrifícios, rei, chefe, ele coloca no mesmo grupo, como se fossem coisas boas que os israelitas usassem e praticassem, e que eles só iam ficar sem isso por um castigo divino. E aí, galerinha? Teve um rapaz que comentou no último vídeo também, né, que ele falou que já viu gente dizer que terafins eram anjos. Não eram anjos, pessoal, eram pequenos ídolos. Agora, se tinha algum formato que a gente pode associar ao anjo, aí já é outro 500, tá? Porque eu tenho um vídeo aqui no canal já explicando que anjos, eles vêm da mitologia, tá? Eram criaturas híbridas mitológicas que acabou parando na Bíblia. Então, não sei se a imagem desses terafins, pelo menos das que eu conheço, as que eu já vi imagens arqueológicas que foram encontradas, eu não vi nenhuma de forma angelical, tá? Então, eu descarto essa hipótese. Por enquanto nós temos isso, ó, ídolos ou ídolos domésticos, como a própria Bíblia de Jerusalém traduziu. Complicado, né, pessoal? Imagina
se houvesse uma máquina do tempo e um crente pudesse voltar na época dos reis de Israel. Imagina se ele fosse lá na época do rei Davi. Ai, que bom, vou conhecer o rei Davi. Aí ele entrasse numa casa e visse isso daqui, ó. Ele ia correndo caguetar pro rei Davi, ó. Davi, eu entrei na casa de Josebete ali, uma amiga minha, e ela tem um montão de ídolos lá, isso é proibido por lei. Davi ia olhar para ela e ia falar, que lei? A lei de Moisés. Que Moisés? É porque as pessoas não entendem que isso aqui é uma construção de um povo, e essa construção tem toda uma história por trás que eu já expliquei algumas vezes no canal. Desde a construção da história de Moisés, da Torá de Moisés, tudo isso é uma construção muito mais recente do que as pessoas pensam. Então, se um crente pudesse voltar para a época do rei Davi, ele ia ficar em choque. Aliás, cientistas ateus, inventem a máquina do tempo, por favor, inventem. Eu pago para vocês mandarem os crentes para o passado. Manda o Malafaia para o passado. Eu quero ver o que o Malafaia vai achar de tudo isso se ele voltasse ao passado e pudesse ver. Inclusive, o Malafaia tem faculdade agora, sabiam? Será que a faculdade do Malafaia vai ensinar isso para os alunos dele? Como é que pode um cara que só prega besteira, não faz uma exegese de um texto que nem eu faço assim, ter autorização para ter faculdade, pessoal? E foi o MEC que autorizou. Mas não esse MEC, né, do governo anterior. Imagina o tanto de besteira que ele vai ensinar para os alunos dele depois com aquela roupagem de acadêmico. Ah, é uma faculdade, eu tenho ensino superior. Queria ver ensinar isso aqui, ó, que eu estou ensinando nesse vídeo e no vídeo anterior. Isso eu queria ver ensinar. Tá? Meu irmão, os terafins não eram nada disso, meu irmão. Os terafins eram só anjos. Moisés permitiu. Ou aquele blá de crente, né? Aquele marabalismo de crente, né? Não, porque eles estavam cometendo pecados, amadinho. Haviam pessoas que pecavam naquela época. É exatamente esse comentário que eu vou receber nesse vídeo. Só que na verdade não. Você não vê em nenhum momento desses textos que eu mostrei alguém imputando pecado a algum desses personagens. Nem o Oséias, ó, que colocou aqui, ele não colocou como pecado. Aí já derruba esse argumento deles, tá bom? Então tá aí, galerinha, gostou do vídeo? Já conhece o ritual? Dê um like, ativa o sininho, joga aí nos grupos da crentalhada pra eles verem e ficar tentando refutar isso daqui. Até queria ver eles refutar isso daqui. Comente também o que você achou, que vai dar engajamento, tá bom? Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu. Até a próxima.